Ele veio para, através da noiva, nessas regiões celestiais, destronar, Rafael, do lado do Éden, destronar as influências das trevas. O poder de Deus está dentro. O poder de Deus está dentro. Então cabe eu e você nos posicionar nas regiões celestiais, aonde o inimigo habita, aonde há escuridão, aonde o inimigo, o adversário das nossas vidas, tem relevância, aonde eu acolho a manifestação do engano, da mentira. Então Jesus na cruz deu autoridade à noiva do Cordeiro a se posicionar contra todo o levante do mal contra os seus. Então você vai tomar seu assento Começa com ciência. Você pode aplaudir o Senhor? E se é o Senhor, aplaude de verdade. E se é para o Senhor, aplaude de verdade. Qual que vai dizer? Efésios, você que trouxe o celular, você anotar os remos. Efésios vai dizer assim: não menospreze esse presente. Cristo, a esperança da glória, que antes da fundação do mundo já tinha tudo predestinado para nós viver. Você entende que isso é um privilégio para mim e para você? Nós precisamos entender o privilégio de sermos a primícia do Senhor. Nós precisamos entender o privilégio de sermos a primícia do Senhor. Para quê? Para que a luz reine também através da minha e da sua vida. Bonitinha para estar hoje aqui. Aleluia. Né? Mas um dia eu estive nas trevas. Um dia eu estive acorrentada pelas influências da mentira e do engano. O único poder que o inimigo tem é através da mentira e do engano. Não sei se você entende, existe uma diferença. Mentira é uma coisa, engano é outra. São duas influências que têm como objetivo paralisar a igreja. Mas a palavra de Deus também vai dizer que as obras e os fortunas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Amém? Não pode. Então por isso que nós estamos entrando nessa estação, nessa atmosfera onde o Espírito Santo tem nos levado a olhar para a Bíblia e nos velar. E hoje, em todas as discussões, a Bíblia está repleta de disfunções de predestinados que decidiram vencer as suas disfunções, pecados, maldições, idolatria, prostituição, cultura, tudo isso, todos esses predestinados conseguiram vencer em Deus. Então, eu e você vamos vencer também, amém? Eu e você vamos aprender com todos eles, amém? Porque a Bíblia mais relata, mais retrata dos testemunhos, dos predestinados vencendo as suas lutas, vencendo as suas provas, vencendo as suas tentações em Deus. E como? Caindo e levantando, errando e aprendendo com erro. Vocês entendem isso? Passar por prova, passar por luta, passar por tentação em Deus é um privilégio só para nós. Só para nós. Por isso existe uma grande expectativa ali fora, ó, pela grande manifestação de quem? Da profetisa? Da noiva. Então eu costumo dizer, nas regiões celestiais, eu não sou a André. Você não é a Maria, você não é o Joaquim. Nas esferas celestiais você é a noiva do Cordeiro, revestida de justiça, revestida da sua graça, revestida da sua misericórdia. Sabe por que eu estou trazendo essas temáticas aqui? Para você entender quem você é e quem você carrega. Então eu e você não vamos chamar
se lançou. O sacrifício imaculado se entregou com mentalidade de fé para cumprir o propósito. E esse poder, essa autoridade está sobre nós. Então, por que ainda nos relacionamos de maneira tão disfuncional ainda? Por que ainda dentro do meu casamento? Por que ainda dentro do meu relacionamento com o corpo? Por que ainda dentro do meu relacionamento lá no trabalho, lá na faculdade, eu me vejo como um bichinho de Jacó? Por que ainda isso se dá? Porque nós estamos passando por um processo gestacional. E dentro desse processo eu preciso me sujeitar. Porque várias situações vão vir contra esse processo. Influências afetivas, influências de morte, para que eu e você não suscitemos como luz. Porque quando eu e você temos tudo revelado ao nosso respeito, não tem quem possa deter o escolhido. Não tem quem possa deter uma mulher que discerne o seu papel, um homem que discerne o que gerar e ser sacerdote para Deus. Não tem ninguém possa deter para questionar. Então, por muitos anos, eu tive que me sujeitar para que houvesse libertação, para que houvesse purificação, para que houvesse, cura, para que em algumas áreas da minha vida, no corpo, dentro da igreja, da comunidade, eu passasse a ter o privilégio de ser sarada. Sabe o que é ser sarada? Em algumas áreas, é não ser mais governada pelas minhas enfermidades emocionais. É não ser mais governada pelas discussões na minha velha natureza caída e defrontada, que não quer Deus, que não ama as coisas de Deus, mesmo estando aqui. Eu te ouvido às vezes, mesmo fazendo parte de um corpo, às vezes. É guerra, é luta. Você entende? Então eu estou tentando levar somente logo de dimensão para entrar na mensagem. Amém? Porque a gente chega aqui cheio de conteúdo, cheio de sentimentos, cheio de emoções, e nós carregamos traços de tudo isso. Então, se nós não decidimos termos uma vida de sacrifício, não se iluda, esse é o verdadeiro evangelho. Não vai ter como você se conversando com o Espírito. E quando nós não desenvolvemos a nossa vida com o Espírito, quem prevalece? As obras do engano. Como foi pregado aqui, né? Jesus versus Salomão. O anticristo é tudo que se opõe a tudo que é divino. Onde? Em mim e em você. Em que lugar? Nos nossos relacionamentos. Quando estamos passando por prova, quando estamos passando por luta, quando estamos passando por tentação, do quê? De xingar, de se irar, de ficar com medo, de amaldiçoar, de retroceder, de tirar a mão do arado, de duvidar, de ser incrédula. Quando se fala de tentação, né, a gente já olha, né? Aquelas outras áreas, né? De fornicação, né? De prostituição da carne. Mas tentação é algo muito mais abrangente. Quando a gente vê, desde o princípio, os profetas levantados por Deus para exortar Israel, para falar que Israel estava se profanando, Deus estava falando que Israel estava procurando outros deuses, estava se dando a idolatria. Deixa eu te falar algo. Deus não divide a sua adoração com Ele. Se o seu tempo não está no Senhor, alguém você está falando. Se a sua boca não estiver adorando o Senhor, algo fora de Deus você está adorando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Onde está o nosso coração? Está a nossa adoração. Então tem algumas situações em nossas vidas que revelam idolatria em nós. Só que é um nível Deus vir revelar e outro nível dar uma resposta para aquilo que Ele está revelando. Quer ver? Profetiza, não aguento mais esconder. Profetiza, está me separado. Profetiza quer saber, eu não suporto mais. Não dá mais, eu não tenho mais força, eu não tenho mais energia.
Porque em muitas situações nós subestimamos as influências do engano. Nós subestimamos. Às vezes eu libero uma informação, uma instrução, porque eu sou só colaboradora, eu sou corpo, aqui quem é o cabeça é o Cristo. E você vai ter um tipo de reação. Vai ter estações que você vai me rejeitar. Vai ter situações que você vai ter azia e ouvir minha voz. Vai ter situações que você vai sentir vontade de abortar tudo aquilo que Deus está liberando. Isso é normal? É. Mas não pode ser normal você se render a toda essa discussão. Porque quem vai perder e quem vai enfrentar a morte é você. Então eu preciso entender toda a minha energia, todo o meu tempo, tudo que eu tenho, foi dado por Deus para adorar a Deus. Não é só sobre isso, é sobre o instinto de vida. Então, se você está passando por algum tipo de corpo, está te levando a ser oprimida, presta atenção, isso está tirando o seu sono, está te trazendo disfunções, como enfermidade das emoções, como doenças psicomáticas, dá um passinho atrás e se autoexamina. Tem algo errado aí. O corpo, ele só vai reagir, a alma, ela só vai reagir a nutrientes que não são divinos. E ela vai fazer, ela vai se resultar em enfermidade na nossa identidade principalmente. É como eu costumo dizer, o que sai da nossa boca revela Deus começando a servir. Eu estava hoje na casa dos pastores e nós estamos chegando a uma consciência, sabe? De dar respeito para o outro que não está presente. Quando a gente tiver algum comentário para fazer. Como é bom falar da produção, né? Não, profeta, eu estou te comunicando que é para a senhora. Não, eu estou alinhando com a senhora. Porque nessa a senhora não orar, o padrão e o nível da cultura do céu é você amar o outro principalmente na sua ausência. É amar o outro principalmente quando ele te apedreja, quando ele é usado pelo próprio Deus para te perseguir, te caluniar e te oprimir. Porque tudo que é permitido por Deus que não é pecado é para nos forjar. Então vai haver momentos que vocês não merecem me repudiar. Vai vir esse sentimento. Mas quem quer lutar contra isso? Eu costumo dizer, quando há um levante para colocar um muro entre eu e uma pessoa, é porque tem uma bênção naquela pessoa para mim. Quando o inimigo faz isso, você pode ter certeza, tem uma bênção de Deus para você na vida daquela pessoa. Se alguém começar a falar mal de você, você pode ter certeza que tem alguém, sabe, que vai ser usada por Deus para parar essa pessoa, porque essa pessoa não discerne que tem algo de Deus em você para abençoar ela. Então a artimanha do inimigo é colocar a igreja, é colocar o corpo um contra o outro. Para quê? Para enfermar o corpo, para enfraquecer o corpo. Mas o pior não é isso. Vamos mudar a mensagem. Eu vou pedir para você deixar, por gentileza, para mim aí na tela. Amém? Deixa na tela, tá vendo? Não vai bater dele, né? Discussões como essa precisamos ministrar. Todo esse cenário, né, que o país e o mundo está vivendo em relação à Arsal, em relação ao que foi combatendo, né? Quem aqui nunca se viu naquele cenário? Só não teve coragem. Quem aqui? Levanta a mão. Quem aqui? Já não sentiu não, tá uma cadeira, tá bom. E alguém? Quem aqui? A diferença está eu discernir, existe um lugar que eu posso jogar a discussão, lançar a minha vida, lançar a minha dor, lançar o meu ódio. Existe um lugar, esse lugar é no Senhor, não é no outro, é no Senhor. Eu preciso entender que até usar essas energias e essa força que Deus me gerou assim,
contra o inimigo. Já parou para pensar se você pegar tudo que te fere, tudo que te machuca, pegar tudo isso, centralizar na direção do inimigo e ir contra ele? Por que não é? Todas as vezes que eu e você estamos na força do nosso braço, quando Deus diz assim, perdoa, na força do nosso braço vai cansar, perdoar. Vai cansar. Perdoar na força do nosso braço traz descarga de energia. Mas quando eu tenho uma mentalidade de reino, na força do Senhor, é uma decisão, não um sentimento. Aí, eu estou de maneira saudável, parando para resolver as minhas discussões. Você entende isso? Olha para a mensagem agora. Você foi chamado para ser uma bênção. Você foi chamado para receber a filiação do céu. Você foi chamado para trazer unidade para o corpo. Você foi chamado para trazer a reconciliação dos céus com a terra. Por aquilo que eu recebi, não por aquilo que eu quero ganhar. Amém? Então nós vamos ver aqui algo que Paulo nos instrui. Amém? Para que não haja nenhum imoral ou profano. O que o Espírito Santo instrui aqui? Para que não haja. Amém? Nem impuro ou profano, como quem? Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Quando eu menosprezo quem Cristo é, eu estou menosprezando a primogenitura, o escolhido de Deus, o único filho, que veio para nos governar, que veio para direcionar as nossas vidas e nos governar. Onde? No Espírito. Para que não haja um imoral. Para que não haja um profano. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer no livro de Gênesis, pode deixar aí, tá? Você vai anotar aí. Que eu e você precisamos fazer uma escolha: colheita ou sentença. Jesus poderia vir em glória, mas ele decidiu vir como Jesus poderia vir em poder, porque ele é o próprio Deus, e em justiça, mas ele decidiu vir como servo. Jesus fez uma escolha. Eu não vim buscar adoração a mim. Não, 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 não. Porque dizes que eu sou bom. Bom é meu Pai. Então existe imoralidades em nós que pode sim nos levar a ser seres profanos como corpo. Mas sabe o que é terrível? Eu e você não assumimos a responsabilidade que isso não vai atingir só a minha vida, mas vai atingir o corpo. Sabe essa mentalidade egoísta, profana de Esaú? Filho do ventre, diz Paulo, né? Preocupado só consigo, com o seu ganho, com a sua fome, com a sua vida. Paulo está vindo aqui, ó, trazer os dias de Jacó, trazer os dias de Esaú para ensinar a igreja, para que não haja um imoral, para que não haja um profano, porque essas coisas ofendem o que é divino. Deus menosprezou Esaú e amou Jacó. Presta atenção. A última mensagem: Jacó, o usurpador, o enganador, o que mentiu, o que feriu princípios, o que violou a honra do seu pai. E pior, olha a discussão aqui, debaixo da orientação da sua própria mãe, aquela que tinha recebido a revelação onde? No alto lugar. Rebeca queria saber o que estava acontecendo consigo. A sua gestação não era uma gestação comum. Às vezes eu e você
mente. Ela decide manipular, ela decide tomar o controle da situação para blindar o favorito, para blindar o escolhido. Ei, igreja, presta atenção. É para você olhar para você. Eu preciso olhar para mim. A palavra desceu. A palavra falou com ela. A palavra deu um destino sobre o futuro dela, os filhos e a descendência. A palavra de Deus disse para Rebeca: Rebeca, eu já fiz a minha escolha. E ela é boa, e ela é perfeita, e ela é agradável. E muitas das vezes eu e você preferimos um prato de sopa. Porque obedecer, se sujeitar, dói, mas precisa doer para que haja crescimento. O bebê, quando ele está se desenvolvendo, sem saber que ele sente muita dores nas articulações, porque crescer dói. Nós viemos debaixo dessa natureza, não adianta violar nossa natureza. Nós nascemos debaixo de um favoritismo dos céus. Nós nascemos escolhidos como Jacó para passar pela peneira, como foi liberado aqui, pela luz, pela libertação. Para quê? Para viver como luz, para restaurar a terra ferida, a terra manchada, a terra cheia de injustiça. E aí de repente você contempla um campo seco, mas Deus está falando da minha alma, da sua alma, do meu interior, do seu interior. Em que ciclo gestacional você se encontra? Rebeca teve que parar para olhar para ela. Rebeca teve que tomar uma decisão e subir, e se separar e conhecer um lugar alto, para se autoavaliar, mas não foi suficiente. Não subestime as influências contrárias, não subestime. Enquanto você dorme no espírito, as esferas espirituais estão entrando em ordem para vir com tudo aquilo que você fala com Deus. E a palavra de Deus vai dizer que esses conflitos geram muita discussão na casa. Muita discussão, isso nem acontece com ninguém. Ai, a profeta, né? Você viu? Ela beijou a fulana, mas nem Deus Pai do Senhor. Ai, a profeta, né? Você viu? Ela respondeu lá no fulano, no Instagram, mas eu, ó, que estou lá todo dia seguindo ela, estudando, parece que ela nem me vê. Esses tipos de sentimentos precisam encontrar um destino. E esse destino está no Senhor. Esse destino está na palavra. Como profeta do Senhor, eu queria te dar, sabe, um mapa, um método aí um pouco diferente, mas não existe. Cristo ainda é o único e vivo caminho para levar eu e você a viver aquilo que nascemos para viver. Deus não nos chamou para alimentar o inimigo. Deus não nos chamou para nutrir o inimigo. Deus não nos chamou para dar lugar para essas influências. Então é noite de nós discernirmos em que áreas estamos sangrando, em que áreas estamos disfuncionais, em que áreas eu preciso me autoexaminar, em que áreas eu preciso de luz. Esse é o verdadeiro evangelho. Existem muitos evangelhos aí promovendo estrelas. Eu gostaria de dizer algo para você. A primeira caiu, Deus derrubou, porque já tinha escolhido a noiva. Então misturar profano com divino não vai dar bom. Nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos criar novos hábitos. Voltar a ler Bíblia. Voltar a jejuar. Voltar a se envolver. Relacionamento com Deus no secreto. Declarar para os céus. Quer saber? Você é meu amor maior. Quer saber? Eu quero é você. Eu estou lutando contra a carne. Eu estou lutando contra as influências do Egito. Mas eu quero você, Espírito Santo, me ajuda. Para que não haja imoralidade em mim e nem através de mim. Coisa terrível.
profano, o imoral. Não é Deus, nós vamos escolher o fruto das nossas escolhas. Parte das batalhas e crises que nós estamos enfrentando hoje é fruto dos nossos atos, é fruto das nossas reações. Parte das crises que você está enfrentando, que tem trazido enfermidade, que tem, sabe, ferido a sua fé, que tem provocado incredulidade, são o resultado daquilo que estamos plantando. Eu sou o resultado do que eu planto. Não adianta argumentar. Esaú quis argumentar. Esaú quis se colocar diante do seu pai para declarar: você não vê que você foi enganado e eu fui lesado? A figura de Isaac aqui é a figura de Deus, é a figura de um pai que quando libera não tem como tomar de volta. Ele te chamou para viver debaixo das bênçãos. Ele te chamou para ser luz. Ele te chamou para ser sal. Ele te chamou para influenciar. Ele te chamou para fazer diferença. Então comece no quarto. Comece no terra. Mas agrade a Deus. Não brinque com as influências da imoralidade, do descaso, da omissão. Olha o que Rebeca traz no meio dos seus. Olha o que ela provoca entre Esaú e Jacó. E aí vai vir umas analogias. Ela teve medo porque ia quebrar uma cultura. Ela teve medo porque já sabia que Esaú, quando soubesse disso, homem de caça, ia matar seu irmão. Então ela tomou a frente. Ai, foi um ato de maldade, mas não era o que Deus queria. E quantas situações aí, ó, você está fazendo caridade, mas não é o que Deus está pedindo. Quantas vezes aí você está perdendo a sua vida, a sua energia, as suas forças, o seu intelecto, por não estar dentro da vontade do Senhor, e grita para Deus: você não me vê? Parece que você não me escuta. Muito pelo contrário, quem está vendo muitas das vezes somos nós como Isaac, somos nós como Rebeca, cheios de nós mesmos, entulhados de direitos tóxicos, entulhados de imoralidades, entulhados de omissão. Eu não sei te pedir onde é que você vai buscar ouvir aqui nessa noite, mas esse é o verdadeiro evangelho. Aquele que se dispõe não só ser habilidoso, não só habilidoso. Aqui, ó, a figura de Esaú, habilidoso, homem de casta, forte, tinha um padrão. O corpo de Esaú falava sobre ele. O jeito que você senta, o jeito que você olha, o jeito que você fala, fala do que está gerenciando o seu coração. Não adianta usar massa para Deus. Não adianta. Não adianta. O pastor Júlio falou: chega de leitinho. Leitinho hoje em dia está provocando inflamação. Leitinho hoje em dia está provocando infecção na nossa fé, nas nossas emoções. É tempo de nos alimentarmos, não desse tipo de sopa aqui, mas esse alimento poderoso que é a palavra de Deus, que nos leva a olhar para nós e nos enojamos de quem somos. Quando eu olho para as Escrituras, eu não vejo outro zelo. Os verdadeiros profetas anunciam levando o corpo, os escolhidos de Deus de volta para Deus. Não existe outra função no ministério profético. O ministério profético sempre e vai continuar sendo um ministério para devolver a glória do verdadeiro fundamento. Tem dom? Tem, para todos, não só para mim. Todos que tiverem fé podem orar em línguas, pode ter revelação de oração em línguas, pode ter, né, a revelação da ciência da sabedoria, pode liberar cura, pode libertar os endemoniados do cativeiro, mas precisa de fé. Mas se eu não consigo, se eu não paro para me examinar, olhar para mim mesmo e admitir como que é impuro, imoral, profano em primeiro lugar, eu preciso admitir: existe um sabotador dentro de mim, de você. E sabe qual é a função? Nos alimenta em nossa justiça própria. Não. Você precisa. Eu pergunto o quê? Já perguntou por ele, perguntar. Chega. Pisa. Pede para Deus a amaldiçoar. Até porque você vai falar para as filhas de Abraão, né? Abre a boca e libera. Deus amaldiçoa. Seca essa árvore. Seca essa figueira aí. Mas não funciona.
e na linha de Jacó. Jacó representa essa classe de igreja que admite que é profana, que admite que é imoral, que admite que é irada, que admite, sabe, que usa a boca para amaldiçoar, usa a boca para matar, usa a boca para julgar, usa a boca, né? Porque eu sei tudo, né? Um pagodinho lá para lá, né? Porque eu me tornando semideuses. E andando na linha de Cristo. Porque o único que morreu para ser juiz e Yeshua. Aquele que nos perdoou, nos separou para ser libertos, curados e sarados para perdoar. Não tem outra forma da terra ser sarada. Não tem outra forma do sangue de Caim e Abel, essa justiça que aconteceu desde o princípio, receber algo do céu. Por isso que está falando, só na igreja. Então a palavra vai dizer aqui, para que não haja nenhum profano, para que não haja nenhum impuro. Nós precisamos assumir o nosso lugar no corpo, com consciência e responsabilidade. Sabe por quê? Porque nós precisamos discernir para quem é o Senhor. Então você anota aí, Gênesis 6:19. Traga lembrança, diz o Senhor, a respeito de tu, homem, tu és pó. O que Deus está dizendo aqui? Gênesis 6:19. Que nós somos limitados, somos somente pelo pecado. Existem impurezas em nós, existem disfunções, essa palavra bonitinha, né? Para falar de pecado. Né? Pelos dias atuais, nós nem podemos, às vezes, em certo lugar, pregar o verdadeiro evangelho, nós começamos a ser perseguidos, né? E até, como se diz assim, né? Levado à justiça, por falar a verdade. É ou não é? É ou não é? Mas a palavra de Deus vai dizer: se isso de repente acontecer com vocês vão entender. Corre, antes de chegar ao tribunal, faça as pazes. Corra. Quantos irmãos vocês são irmãos? Quantos irmãos lesão a mão? Quantos irmãos usurpando irmãos, profanando, adulterando, provocando divisão? Quantos nos dias atuais? Mas não pode falar a verdade. É processo. Mas a palavra de Deus ainda diz. Deus vai usar essa passagem, amém? Para nos ensinar algo espiritual. Não tenha nada, não tenha parte com ele. Todas as vezes que eu entro na minha justiça própria, eu estou dando lugar e vazão no diabo, no tribunal, e me levar para as horas. Todas as vezes que eu acho com justiça própria, Nath, todas as vezes, na forma de julgar, na forma de olhar um para o outro, na forma de requerer algo, eu estou entrando nesse lugar. E quando eu entro nesse lugar, quem entra diante do Cristo? O adversário. E com testificação. Porque a palavra de Deus diz que por Cristo somos justificados. A palavra vai dizer que o senso de humildade que habitava em Jacó levou ele a ser amado por Deus. E ser amado por Deus é ter uma multidão de iniquidades anuladas, perdoadas. E por que Deus não liberou isso para o Esaú? O que perdeu? O que foi enganado? Por quê? Porque Deus é aquele que dá o nosso coração. Esaú não estava preocupado com a bênção da primogenitura que estava sobre Jesus e depois foi entregue para Jacó. Na verdade, antes, Esaú estava preocupado com a perca e com a injustiça e com o dano que Deus permitiu vir sobre ele. Muitas vezes nós estamos assim, porque o fulano, porque o Beltrano. E o Espírito de Deus, mas você não é noiva? Você um dia também lesou alguém? Você um dia também matou um carinho? Você um dia também adulterou? Você também um dia foi profano? Você um dia também foi irado? Você um dia também mentiu? Você um dia também não puxou o tapete que eu decidi te amar?
com a minha justiça. Porque o diabo só não te pega porque quando olha para você, é o Cristo. Aqui está a chave. Aqui está a chave. Se Jesus está pedindo para a gente trazer a lembrança, as nossas limitações, como está escrito em Gênesis, é para que finalidade? Ele faz o homem se lembrar. Você é pobre, né? Ele faz o homem se lembrar. E quando o homem cai, peca, ele libera uma sentença contra quem? O adversário. Do pó deste que pecou, você vai se nutrir, você vai se alimentar. Está entendendo? Não tem que desenhar. Entendeu, John? Quem alimenta as influências das trevas? Quem alimenta o adversário? Quem dá argumentação para diante de Deus, o grande juiz, Deus permitiu que ele era a gente? Quem dá essa legalidade? Ódio, ira, rixa, picuinha, fofoca. A palavra de Deus vai dizer que misericórdia do homem que tem do seu lado uma mulher que de dia e de noite é como uma goteira. Misericórdia. Mas aqui também é a figura de uma noiva, é a figura da igreja. A nossa boca tem poder para liberar vida ou nutrição para o inimigo. Então o inimigo conhece o impostor que habita dentro de mim de você. Ei, eu já estive aí, eu te conheço. Mas se ele encontra um coração quebrantado, rendido ao Senhor, é verdade, eu pequei, eu falei mal. É verdade, ao invés de abençoar e perdoar, eu estou com vontade de te matar, eu estou com vontade de preparar 400 homens e irmãos a um, ir lá e matar meu irmão. Essa é a minha vontade. Mas quer saber, Senhor, não permita, porque eu conheço a tua graça. Não me permita ser homem segundo Esaú. Não me permita viver dessa forma, porque o dano não virá só sobre mim, mas virá para os meus entes queridos, virá para o corpo. Então eu preciso discernir a responsabilidade que Deus está nos confiando na nossa forma de viver, na nossa postura, na nossa maneira de nos relacionarmos, nos sim ou não. Sabe por que esse tipo de ministração não enche ministério? Porque está todo mundo querendo ser estrelinha. A palavra de Deus vai dizer que Salomão foi sábio, mas também nos trouxe muitas discussões. Para quê? Para a gente aprender com ele. Sábio no conhecimento segundo humanismo e filosofias. Sábio no espírito é aquele que tem o Senhor de dia e de noite, anda como luz e não como treva. Em tudo. Na sua maneira de dar uma forma, seja sensível ou não. Então, se você hoje à noite está aqui, você foi escolhido para Deus virar a chave na sua mente e fazer você entender que Ele ama aqueles que amam seus filhos, que Ele está perto daqueles que te sujeitam, que Ele não abre mão, mesmo errando e pecando, porque quando Ele vai olhar para os seus erros, primeiro Ele vai sondar e esquadrinhar o seu coração. Se você está aprendendo algo com isso, se existe um arrependimento genuíno, e aí sabe o que Ele vai fazer? Ao invés de te punir, te jogar nas grades, como grande juiz, Ele te abraça, e Ele te acolhe, te instrui, te ensina. Ai, pastor, né, você não sabe o que eu estou falando. Não, o que eu estou passando não é sobre isso, é sobre você e o que você vai fazer com tudo isso que você está passando. Existe um Pai nos céus que quer tirar o que é imoral, mas para tirar eu preciso admitir: eu tenho inveja, eu tenho ciúmes, eu sou egoísta, eu sou avarenta. Vocês acham mesmo que Deus não nos conhece? Vocês acham mesmo? Mas Tiago vai falar: por que a gente tem que confessar? Se Ele já perdoou, Ele me ouviu e Ele viu que o meu coração ficou quebrantado, Ele me perdoou. É uma verdade. Através de Jesus Ele resolve. O primeiro nível da conta é, vai ter o segundo nível: a prisão, a culpa.
o dano que não parou só em mim. Vocês estão entendendo? Ou a mensagem está alta demais para o seu conhecimento? Ele te vê onde ninguém te vê. E nós precisamos voltar a temer o Senhor, porque aqueles que temem o Senhor têm sobre ele a sabedoria de um do céu. Não só para ser um bom representante, mas para ser um grande sacerdote na sua casa, na sua parentela, na sua família, e para colher o melhor dessa terra, porque nós somos escolhidos como Jacó, debaixo da aliança, herdar o que Deus liberou sobre Abraão. Vá, seja fecundo, seja uma bênção, eu vou te abençoar. É uma aliança, é um pacto perpétuo. Mas por que às vezes nós estamos desfrutando de tudo isso? Porque a gente quer continuar como bichinho. O que ele fala no meio de Jacó? E Jacó, muitas das vezes, citado por Isaías, vai falar: como bichinho de Jacó, Deus não amou Israel. Porque antes de cairmos, éramos seres divinos em Deus. Sabia que no jardim do Éden você já estava completamente livre? Que você já era imagem e semelhança de Deus? Já era. Mas se isso não cair aqui, ó, você não vai passar de um bichinho. Não precisa tipo de mensagem de sono, dá pouco glória a Deus. Mas eu entendo, Deus está levando a gente a uma consciência. Deus amou Jacó, quebrado, fora do lugar, faltando valorização, faltando amor, porque o preferidinho do papai era Deus amou, estava no padrão. Mas aquele que vê coração, aquele que vê as motivações, em tudo aquilo que a gente se movimenta, ó, está com plumo e a linha. Está com plumo e a linha. Então não é sobre o que você dá para Deus, é sobre o que você decide se tornar em Deus. Esaú tinha um padrão que agradava os olhos de Isaac. Porque ele carregava a sombra da disfunção do seu pai, de ser muito velho e ter uma esposa estéril e poder gerar já na velhice. Ele carregava essa sombra. Todos nós carregamos traços das disfunções da nossa família. Ele carregava esses traços. Será que como meu pai, esse mal também vai me sobreviver? Aí a palavra vai deixar claro a disfunção, o coletivo. Em relação à primogenitura, porque a primogenitura aqui trazia o que? Governo, trazia poder, trazia para o escolhido da casa mais velho, unção dobrada dos céus. Mas quem estava interessado no dono da bênção? Depois de lutar com o anjo, depois de sair como foragido, como fugitivo, porque o seu irmão queria se matar. Quem é que passou e teve experiência no deserto com Deus? Quem? Igreja? Quem decidiu ter um encontro real com Deus e lutar com Ele? Até os seus pecados ser perdoados, até a identidade dele ser lavada, até a identidade dele ser remida. Jacó, até aquele lugar, até aquele encontro, ele vivia debaixo de uma sentença de morte. O medo não permitia Jacó desfrutar da filiação dos outros céus, mesmo tendo sido escolhido do ventre. Pensa carregar a filiação dos céus, mas tudo a volta a colaborar com ele. Foi isso que aconteceu com Jacó. Mãe, eu estou te ensinando, mãe, eu estou no altar, mãe, o que está aqui errado? Tanta luta. Deus está te preparando para ser uma grande nação, não só o filho do papai. Mas olha que é lindo, Deus não viola o processo com a gente. Primeiro o filho, depois eu te torno nação. Porque eu amo mais você do que aquilo e tudo aquilo que eu vou te dar para ser nação.
palavra de Deus vai dizer que nós precisamos discernir contra quem é a nossa luta. O que é da carne e o que na carne eu e você não paramos para resolver se torna diabólico. O que? No último culto eu perguntei para você onde o diabo se encontra hoje. Né? Uma pergunta para fazer vocês verem. Uma pergunta para fazer vocês discernirem. Ir para Deus. É ou não é? Vocês sabem discernir o que é uma luta na carne e o que é uma luta diabólica? Uma opressão. Vocês sabem discernir a diferença de um de outro? Sabe? Sabe, Camila? Que eu mãe da sua mãe, né? Missionária das nações, vendo ela libertar os cativos, vendo ela liberar cura. Vocês sabem discernir a diferença de luta na carne e estar debaixo da permissão de Deus para ser feriado? Sabe a diferença? Uma perguntinha para você estudar. Existe uma diferença. Existe uma diferença. Quando eu me coloco como Jacó, para me vencer todas as escrituras e para derrubar esse salvador dentro de mim, eu dou lugar para Jesus, Senhor do mundo. Isso é vencer na carne. Porque tem muitas colheitas aqui que a gente sabe que a gente está colhendo, que a gente plantou. Mas nem com a consequência do pecado, Raquel, nós estamos decidindo nos posicionar. Achando que a conta não vai vir. Achando que a discussão não vai acontecer. Ai, pastor, não vai pôr um pecadinho desse tamanhozinho assim. Existe isso para Deus? O mesmo que rouba uma caixinha de pão e rouba um carro, quebrou o princípio da Deus. Porque Deus está olhando a facção diabólica que os nossos pecados estão produzindo em nós e através do nosso corpo. Se torna facção. Iniquidade é isso. Se tornar aquele que dá lugar na facção. E aí eu não me contento em só pecar. Eu tenho que levar o Rafael a pecar também. Eu tenho que levar a Isa a pecar também. Me torna uma facção. Isso é iniquidade. Eu tenho consciência que eu estou pecando, mas eu estou decidindo abrir a porta para o pecado. Eu tenho consciência que eu estou pecando por não orar e eu fechar a porta e não deixar Jesus entrar. Eu tenho consciência que o cabeça do culto vai estar na reunião e eu não compareço. Como corpo. Tem como cabeça abençoar o corpo se eu não estiver presente? Ah, depois eu escuto no canal. Né, John? Por isso que aqui, ó, tem prestação de conta. O que você entendeu? Eu quero ouvir as suas palavras. O que você entendeu da mensagem? Do culto com o pastor Júlio. Mas eu já não sou você. Medicativa. Influência de iniquidade. Deus livre da nossa medicativa. Simples assim. Qual o reino da mensagem do pastor Júlio? Mentalidade de filho servo ou mentalidade de anticristo? Profano, impuro. Na onde? No corpo. Você está entendendo por que Deus é o irmão? Porque está fazendo um chamado para a noiva. E ele está discernindo o dano, ele sabe que é pecado, mas ele insiste em ficar nesse erro, nesse dano. E ele insiste, Deus dá oportunidade, pode ter certeza. Você falou mal de alguém hoje. E aí depois você pequei. Deus vai abrir mais uma oportunidade para ver se você vai continuar pecando. Aí quando você vê, você está lá falando mal de novo. E aí quando você vê, você está lá dando faca pelas costas daquele que não está presente de novo. Isso é ser ou ser juiz? Não é nem ser um advogado, mas é ser juiz. Porque eu decreto uma sentença sobre o estado da pessoa. Eu decreto um juízo sobre a situação do meu irmão. É como se eu tivesse dando um tiro no meu próprio pé. Ai, profeta, eu sei porque fulano e Beltrano não dá mais com você. Porque só queria unção. Eu só queria sair com você quando tinha nas fotos, nas reuniões. Só para você lembrar quando você tiver as necessidades dela. Cada um dá o que tem. Mas isso não pode me mudar.
Isso não pode dar que eu não preciso ser como noiva. Você pode ver um instante. Tudo isso, vou deixar bem claro para você algo. Existe um favor de Deus sobre as nossas vidas quando eu tenho consciência que mesmo sendo Jacó, a cruz me dá graça. Não a prisão, não a condenação. Pensa celebrar nos dias de hoje, pelo próprio Cristo, através da vida de Paulo, como o profano, como o imoral. Que carta que você quer deixar na sua descendência? Seus amigos, seus parentes? Que carta você quer deixar? Que carta? Que carta vamos deixar? Porque eu decido dar o meu tempo, eu decido dar os meus recursos, eu decido dar tudo em mim, tão somente para adquirir aquilo que eu quero. Tudo bem. Sabe o que Jesus vai falar para você? Queridinho, eu permiti que você estivesse no meio do joio, para como o trigo, você dá muito fruto. Mas você decidiu e andar na contramão de Cristo. Você decidiu ser um anticristo. Porque é isso que acontece quando nós assassinamos o povo. E não nos contentamos de só assassinar, mas julgar também. E aí o que acontece? Grande dia. Esse dia vai chegar, não se muda. Bonitinho, irmãos, não se muda. Esse grande dia vai chegar onde Jesus vai dizer assim: ó, bendito do meu Pai, como eu direi. Podes, é assim que está escrito, à minha esquerda. Mas eu preguei. Eu fui usar a cura. Eu libertei muita gente de demônios. Então, querido, com Esaú, você já recebeu a sua paga. Você decidiu ser juiz? Você decidiu ser um advogado? Você decidiu se belezar? Quando eu não permiti nem que meu filho fugisse da cruz. Você decidiu se colocar em um lugar melhor e maior. Nem o meu filho, dotado de todo o poder, decidiu vir como juiz, mas ele como servo. A palavra de Deus vai dizer, tinha uma garrafa aqui, quem pegou? Com gentileza, tinha uma garrafa aqui. Era para uma dinâmica. Uma virada de chave. Sou um pecador, mas a sua justiça e a sua graça está sobre mim. Não precisa ser ligado que moche. Obrigada, família. Precisa ser salvo. Obrigada. Presta atenção, meu. Quando eu tenho consciência que existe um juízo sobre mim, quando existe um juízo sobre mim, eu durmo, eu tenho paz. Eu não preciso entrar em guerra e atrito com ninguém, porque eu sei que nas minhas falhas e nos meus pecados, Ele me justifica. Agora, quando eu me ponho, né, Andrés, como juiz, é isso aqui que acontece. Quando eu decido abrir a boca, quando eu decido tomar frente para Jesus, quando eu decido entrar em luta contra o meu irmão, quando eu decido, sabe, na minha altivez, no meu intelecto, é isso que acontece. Mas quando eu decido dar lugar para Jesus, é vida que deixa de se esvaziar. Quando eu decido abrir a boca, é vida que se esvazia.
nada voltando, nada fora do lugar. Deus nos chamou para de boca fechada, através dos frutos do Espírito, através dos nossos atos de purificação, através de tudo aquilo que Ele está realizando nesse processo. Não sei como é eles. Não, fui lesado, quer saber? Muito regadinho para Jacó. Eu estou preparando 400 homens e eu vou matar, porque vai saber, né? Se ele chega aqui e eu estou dormindo, ele leva tudo também. É isso que acontece. Quando eu decido ser juiz, é vida que vai. Quando eu decido ser juiz, é vida que vai. Quando eu decido ter o juiz sobre mim, aquele que me justifica, é vida e vida. Deus nos chamou para acolher a vida que vem do céu e de boca fechada liberarmos a vida de Deus, aonde Deus nos colocou, aonde Deus nos escolheu para ser vida. Não segura. Está murmurando? Está questionando? Você se viu bom? Você se viu um cara? Jesus, como sacrifício, mudo, um injusto, um justo por muitos injustos. Caladinho, sacrifício perfeito, por muitos mortos, por muitos sepulcrados, por muitos juízes, por muitos religiosos, por muitos santarrões. Calado, teve seu corpo partido, para que a vida de Deus arrancasse o temporal e o que é profundo do corpo de Cristo. Amém? Toda a orientação que Deus tem usado nessa nova estação é sobre nós. Você que está com o marido aqui, com a esposa aqui, é sobre nós. Ali no mundo é sobre nós. É o que Deus quer fazer no nosso futuro. E o que Deus chama no futuro de Jacó, vai levar a reconciliação para aquele que veio contra ti, vai levar a reconciliação para aqueles que se levantaram contra ti. Essa palavra é para você, minha filha, vai levar a reconciliação, leva a luz, leva a paz, que Ele te dá, que muitos à sua volta não compreendem, mas você compreende. Ele te trouxe aqui para te dizer isso. Hoje Ele está vendo uma chama na sua identidade. Não se veja como bichinho, não se veja como qualquer uma. Não estou falando de você se ver altiva, eu estou te falando para você se ver como filha. Deus te predestinou, Deus te separou, como você falou, Jacó, para viver um tempo, uma estação do secreto com Ele. Deus quer lutar com você. Deus nessa noite te chama para lutar. Na luta você vai se ver no Cristo, porque aquele anjo é no Cristo. E Deus quer te tocar como nunca te tocou. Para quê? Para falar do teu futuro. Para falar de que você é para mim. Você está entendendo que você entrou aqui? Alguém pode abraçar? Não. Você está entendendo que você entrou aqui? Você está entendendo que Deus mandou você parar aqui? Você tem valor, como teve Jacó. Para Deus, para muitos não. Ele recebeu o fruto de uma velha colheita, de um velho homem, mas um novo homem, vindo da alma. Você vai voltar com bandeja transbordando para os lugares que Deus tem que ter deixado para você voltar. Não vou merecer o seu perdão, não vou merecer o seu amor, não vou merecer o seu respeito, mas Deus te trouxe aqui para te declarar isso por mim. Deus está pedindo, por mim, Jacó. Por mim, Jacó, para te ter medo. Por mim, Jacó, para te ser pequeno. Por mim, Jacó, você vai ter que voltar para resolver essa tendência. Não tenha medo. E a palavra de Deus vai dizer, minha querida, que Deus abre a visão de Jacó. Ele estava sabendo, tinha 400. O sangue no sol para matar ele, todos da tribo dele. Sabe o que a palavra vai dizer, minha querida, que aconteceu? O campo de Manaim, campo de exército de anjo, do lado sobre Jacó. Está sobre você. Você é uma escolhida. Tem lugar aqui para te gerar. Você é uma
escolhida. Tem muito o Senhor para realizar na sua identidade. Muito o Senhor vai realizar na sua identidade. Sabe para quê? Para você ser um presente, para você voltar para os seus, como aquele que carregou o Senhor. Você será como Israel. Esse que tinha pedido, Senhor, Deus nos chamou para voltar para os nossos, para Israel. Deus nos chamou para voltar contra aqueles que se iram contra nós, que falam contra nós, que se colocam contra nós, como Israel. Levanta as mãos para os céus. E eu quero profetizar que em toda luta, que em todo conflito interno, que de repente você possa estar atravessando, que os seus olhos espirituais sejam abertos, que vocês possam discernir o teu reino colaborando em seu favor, que vocês possam vir discernir o que é o reino de Deus te respaldando. Ah, meu querido, se Deus fez isso com Jacó, não quer fazer comigo, não quer fazer com você. Migalha, raso, pouco. Deus não nos chamou para isso. A palavra vai dizer que Jacó se tornou homem de sacrifício, homem de altar, homem de relacionamento. Sabe por quê? Porque lá em casa, dentro do ventre da mãe dele, ele era conhecido como homem de relacionamento, homem de tenda. Aceite sua identidade. Para de ficar se comparando o outro. Para de querer ficar, porque né? Esse aluno tem um padrão. Né? Porque ela prega bem, porque ele canta. Ei, Deus chamou você para ser uma referência. Volta a dizer o que você está deixando de legado para os seus filhos. Que tipo de carta você vai deixar para que no futuro eles venham olhar para você como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, e como Deus de Jacó, e como Deus da minha mãe Andréia. Pede seu nome aí. Com Deus, qual é o teu nome? Com Deus da minha mãe Andréia, eu Marcos Vinícius, eu Andressa, eu Lucas, eu agora que eu ainda não conheço, eu os meus netos, sei os caminhos deleitosos do Senhor, e é nele que eu vou inclinar minha cabeça. Igreja de altar, igreja de sacrifício. Atrai o anjo do Senhor, atrai o céu para ter relacionamento de Deus na terra. Eu falo, sempre falo aqui, meu olhar não está mais só em vocês. Meu nível de responsabilidade, meu nível de comprometimento está ali, ó. Me dá uma mega para fazer um pouco agora. Corre, me dá um pouquinho. Presta atenção aqui. Um murinho veio debaixo de uma palavra. E ela foi revelada dentro do meu peito. Ele veio para vencer a morte. A morte não terá êxito na vida do mundo. Deus já tem um presente para você. Só uma questão de fé. Rebeca recebeu muito. Rebeca recebeu de 2 nações, mas em suas discussões não soube provocar unidade. Rebeca representa a noiva, a igreja que gera. Não era para dividir, não era para ser um reino dividido, era para ser 2 nações poderosas, uma servindo a outra. Então eu estou aqui diante do céu e comprometendo os céus para unir com o meu melhor do que eu decido hoje em Deus. O que você plantar hoje, os seus filhos que já estão com Deus vão comer. Seu filho que já está pronto em Deus vai colher. Ele existe. 5 anos de casado, meu filho chegou a falar assim para mim: será, mãe, que o mal da minha descendência vai me sobreviver? Será que eu sou estéril igual meu tio? Será que eu sou estéril igual meu primo? Está barrado! Porque aqui na Israel está repreendido. Você e sua casa serão uma bênção para Deus. Todos os meus frutos em Cristo Jesus, dentro de uma aliança, me marca com uma promessa. Enquanto você cuida do meu povo, enquanto você cuida da minha nação, eu cuido dos seus. E você verá o fruto do seu trabalho, Andréia. Você verá o fruto do seu trabalho. E agora
que Deus te dá é para você gerar para os céus. Tudo que Deus confia a você é para você devolver para Deus. Para de ser igual a Esaú. Para de se contentar com um prato de sopa. Para de se contentar com os frutos dessa carne maldita, caída, que precisa de Deus. Meus olhos não estão mais aqui. Meus olhos já estão no futuro que virá do Murilo. Ele vai lá no YouTube, eu tenho uma avó. Ele vai lá na minha carta viva, ela tem um conselho lá para me dar. Aperta o botão. E ele vai ouvir minha voz. E eu vou ser eternizada no espírito da minha descendência. Assim como foi o Deus de Abraão. Assim como foi o Deus de Jacó. Assim como foi o Deus de Isaac. Deus quer eternizar algo em você. Para uma geração que está por vir. Não pare em você. Não pare em você. Deus te chamou hoje à noite aqui. Deus falou assim para mim: hoje é luz valente. Hoje é luz improváveis. Eu quero mudar a mentalidade de Jacó para a mentalidade de Israel. Eu tenho presença escondido em mim. Não adianta buscar no braço de morte. Não adianta buscar em outras casas caídas. Não adianta. O seu presente, a sua promessa está naquele que te gerou, como gerou Jacó. Está naquele que te separou, como predestinou Jacó como primogênito. Vão te rejeitar como rejeitaram Jacó. Não vão te compreender como não compreenderam Jacó. Pensa carregar a primogenitura e não poder desfrutar dela e ser chamado de ladrão e usurpador o tempo todo. Porque na cultura carnal é assim que olham para Jacó. Mas na cultura dos céus, aquele que é agarra, ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. É isso que Satanás quer fazer: quebrar o corpo, dividir, colocar um contra o outro. Mas hoje Deus tem essa mentalidade, porque os filhos, nossos filhos, não vão comer maçã podre. Eu profetizo em nome de Jesus. Os filhos dos nossos filhos não vão comer uvas amargas. Você pode dar o melhor para os seus aqui, ó, mas se não tiver um legado espiritual, está aqui, ó. Eles queria isso, queria herança, queria o poder que a primogenitura dava. Mas quem ganhou o favor? Jacó, o escolhido. Amém? Vou te chamar para vir aqui no altar. Aleluia. Aleluia, vovó. Ninguém, como não tocou no Murilo, ninguém pode tocar